Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção das nossas atividades do terceiro trimestre. Inclusive, essa é a nossa última atividade do ano. Acompanhe comigo essa correção, que eu vou fazer de forma detalhada para ver se vocês conseguem fazer os devidos acertos. Ok? Vamos começar. O que nós tínhamos na atividade de número 1? Sabe-se que A, coordenadas 1 e 2, B, coordenadas 2 e 1, nós temos 2 pontos. Pergunta-se qual a distância, então quer saber uma distância do centro do quadrado ABCD, então isso é um quadrado, à origem. Então nós temos que saber a distância do centro do quadrado à origem do plano cartesiano. Então, primeiramente, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano, que são eixos coordenados das abscissas e das ordenadas. Então, nós temos o eixo X e o eixo Y. E aí nós vamos marcar. Para X eu tenho 1 e 2. Para Y também eu tenho 1 e tenho 2. Então, essas são as coordenadas que eu vou estar marcando aqui no nosso plano cartesiano. Então, para X aqui, 1 e 2. Para Y, o mesmo fato, 1 e 2. E aí nós vamos estar marcando essas coordenadas. Vou até mudar a cor para ficar bem didático a nossa explicação e a nossa correção. Primeiro ponto, que é o ponto A, vai de 1 em X, aqui, até chegar 2 em Y. Então aqui nós temos o ponto A. Agora, nós temos o ponto B. Quem é o ponto B? Vai do valor 2 em X até 1 em Y. E aí o ponto B estará aqui. Agora, nós temos que fazer o nosso quadrado. Por quê? Porque a distância que vai do ponto A ao ponto B é apenas um dos lados do nosso quadrado. E aí, para facilitar esse desenho, eu vou continuar essa linha imaginária aqui para a gente tentar aqui formar uma malha quadriculada no nosso plano cartesiano. Essa também, que é paralela à de cima. A mesma coisa eu vou fazer com as linhas que estão na vertical para a gente criar uma malha quadriculada. Vou colocar mais uma aqui em cima para ficar mais fácil, e outra aqui do lado, que seria, no ponto 3 aqui. E aí nós temos uma malha quadriculada. Para que eu forme o nosso quadrado, eu preciso ter mais 3 lados de mesma medida. Como esse ponto, está aqui e o outro está aqui em um quadradinho, então essa diagonal de um dos quadradinhos é o lado do quadrado. Então, aqui, para eu formar o meu quadrado, então tem que vir até outro ponto aqui, de outro quadradinho. Aqui a mesma coisa, porque tem que ter todos os lados com a mesma medida. E aqui também é a mesma coisa. E aí a gente forma nosso quadrado. Vou até colocar aqui ponto C, e aqui eu vou colocar o ponto D, para facilitar a nossa vida. Agora, eu preciso saber a distância de quem? Porque a pergunta foi a distância do centro do quadrado à origem. Então, qual distância que vai ser essa? O centro do quadrado está aqui, ok? A origem são as coordenadas 0, e 0. Então, a origem está aqui no centro aqui do plano cartesiano. Então, eu quero essa distância até o centro do quadrado. Então, eu vou riscar um segmento aqui que une esses dois pontos. A partir deste ponto aqui, desse segmento, a gente consegue identificar um detalhe. Se eu desenhar um segmento aqui em cima do eixo X até o 2 aqui, e desenhar um eixo vertical aqui nessa linha pontilhada, nós vamos formar aqui uma figura. Essa figura que está aqui em verde aqui é um triângulo. E não é um triângulo qualquer, porque esse segmento aqui na vertical é perpendicular ao eixo X, ou seja, nós temos um triângulo retângulo. E o segmento que eu quero descobrir,
que vai do centro do quadrado até a origem do plano cartesiano, é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então agora ficou fácil para resolver o problema. Então nós temos o quê? A hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de D, que é a distância, é igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu tenho 2 unidades. Então, 2 ao quadrado. Mais quem? 2 unidades. Então, também aqui eu tenho 2 ao quadrado. Então, nós teremos D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais aí 2 ao quadrado também dá 4. Então, temos que D ao quadrado é igual a 8. A operação inversa da potência é a raiz. Então, D é mais ou menos a raiz quadrada de 8. Mas como estamos trabalhando com distâncias, só vale a raiz positiva. Então, nem vou colocar o mais ou menos. Então, a gente subentende que isso é positivo. Mas não tem aqui, nas nossas alternativas, raiz quadrada de 8. Então, tem que pegar essa raiz e simplificar ela. A gente pega o 8, a gente já fez isso, né, nas aulas, fatora ele. Aqui eu vou dividir por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, e aí eu vou prosseguindo, por 2, que dá 1. Então, isso daqui é 2 vezes 2 vezes 2. Mas eu poderia colocar o quê? 2 vezes 2, 4. E aí 4 vezes 2 vai dar 8. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Então, eu vou dizer que a distância é a raiz quadrada de 4 vezes 2. Por quê? Porque 4 vezes 2 é 8. E aí, por que eu faço essa modificação? Porque agora o 4, como está multiplicando 2, eu posso fazer as raízes em separado. Então, para o número 4, eu tenho raiz exata. Então, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Só que 2 não tem, vai permanecer dentro do radical, porque isso é um número irracional. Então, nós temos o quê? Que a distância é 2 raiz quadrada de 2. E a alternativa correta vai ser a letra B. E aí a gente fecha, né, a resposta dessa questão de número 1. Vamos à nossa questão de número 2. Bem fácil, né? O que nós temos aqui na 2? Vamos trocar novamente aqui a caneta. E aí nós temos a seguinte situação na 2. Acompanhe aqui comigo. Determine a equação da reta cujo gráfico está representado no plano cartesiano abaixo. Tem várias maneiras de estar se resolvendo esse problema. Mas eu vou usar aqui a regra de Sarrus. Por quê? Porque quando eu calculo o determinante é 0, então significa que aquelas coordenadas, aqueles valores, né, que representam pontos no plano cartesiano, estão alinhados. Então, é uma boa maneira de se descobrir a equação da reta. Para este ponto aqui, ó, quais são as coordenadas? Eu tenho 1 e 1. 1 para x e 1 para y. Então, essas são as coordenadas desse ponto. Quais são as coordenadas deste ponto aqui? Nós temos aqui menos 1 e 0, porque está exatamente em cima do eixo x. E aí nós vamos aplicá-lo aqui na regra de Sarrus, que é o determinante, né, desses pontos. Só que eu tenho 2 pontos apenas. Quem vai ser o terceiro ponto? Qualquer ponto da reta. Então, qualquer coordenada xy. Eu tenho um valor para x e um valor para y para qualquer ponto da reta. E aí esse ponto, né, tem que estar alinhado a esses outros dois. E aí nós vamos colocar esses outros 2 pontos. A ordem, né, não importa, porque nós estamos tratando de ponto, então independente da posição que ele esteja. Então 1 e 1, e aqui nós temos menos 1 e 0. Na terceira coluna a gente preenche com o número 1, como a gente viu na explicação, porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo, né? Exceto o 0, claro. E aí nós temos aqui x e y, repete as duas primeiras colunas, 1 e 1, né? E aqui menos 1 e 1, o 0 também dá 1, né? Na multiplicação. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. E aí agora a gente aplica, né, a regra de Sarrus, como nós vimos nas aulas anteriores. Então eu vou pegar aqui uma outra cor e vamos fazer. É o produto, né, das diagonais principais menos, né, o produto das diagonais secundárias. Então aqui nós teremos x vezes 1, eu vou chegar a x. Y vezes 1 vezes menos 1, aí eu tenho menos
y. Agora eu tenho... Deixa eu só voltar aqui. Faltou um zero ali na nossa regra de Sarrus. Deixa eu acertar aqui. Senão vai ficar errado aqui, né? Aqui é zero. Senão vai dar errado no final. Vamos novamente aqui voltar com a caneta azul. Fazendo a multiplicação novamente. X vezes 1 vezes 1. Aí eu tenho x. Y vezes 1 vezes menos 1. Menos y. 1 vezes 1 vezes 0, que nós temos que pegar essa diagonal, eu tenho 0. Só que 0 não é nem positivo e nem negativo. Vou colocar um sinal de mais só para colocar o 0 aqui. E aí eu tenho menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 1. E aí eu tenho 0 vezes 1 vezes x, qualquer número vezes 0 é 0. Então, vou colocar 0 aqui. Vou colocar mais 0, mas poderia ser menos 0 também. 1 vezes 1 vezes y, então... mais y, então é y positivo. E tudo isso tem que ser igual a 0. Aqui é só eliminar os parênteses, como aqui não tem sinal, pode ser mais, então nós teremos x menos y, só repetir, mais 0. Menos vezes menos, mais, aí eu tenho 1, menos vezes mais, menos, deixa eu só ajeitar esse número 1 aqui, está parecendo um 2, né? Aí menos 0. Aí menos vezes mais, menos y. E tudo isso é igual a 0. E aí nós vamos somar ou diminuir os termos semelhantes. X, só tem ele aqui, né? Então vou repetir. Menos y, menos 2y. Só tem um número 1, 1. E aí 0 mais 0, 0. 0 mais qualquer outro número é ele mesmo. Então não preciso mais colocar o 0. E isso é igual a 0, correto? Mas, aqui eu achei a equação geral. E aqui no nosso problema, nós temos a equação reduzida. Então, eu tenho que modificar essa equação, isolando o y. Então, vou colocar aqui x mais 1. Vou repetir esses dois. Ó. E o menos 2y, eu vou passar para o lado direito. E aí, ele vai para o outro lado o quê? Positivo. Então, nós temos 2y positivo. Como aqui é uma multiplicação, então... esse vezes esse é igual a x mais 1. Então, x mais 1 dividido por 2 dá o valor de y. Então, posso dizer que y é quem? X mais 1 dividido por 2. Y vai ser o quê? X dividido por 2 é a metade de y. Ou seja, metade de x. Então, nós temos meio x. 1 dividido por 2 é a metade de 1. Então, nós temos 0,5, que é a metade de 1. E aí nós descobrimos a nossa equação reduzida, porque o y está isolado. E qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A. Lembrando que no formulário de vocês pode não estar na mesma ordem, porque o Google faz essa alternância, e eu nem coloco letra lá para facilitar essa alternância. Inclusive, essa número 2 minha pode ser a sua número 1 ou número 3, ok? Então, fechado aí a correção da número 2. Bem simples, né? Se fazer o processo direito, você chega à resposta tranquilamente. Então, vamos agora à nossa terceira e última, né, questão, ok? Acompanhe comigo. A circunferência de equação x² mais y² menos 4x menos 2y menos 4 é igual a 0 intersecta o eixo das abscissas, então intersecta o eixo das abscissas, nos pontos M e N. Qual a distância entre M e N? Então, vamos tentar aqui descobrir o que está acontecendo aqui. Você tem um plano cartesiano, correto? E aí, o que foi dado ali é uma circunferência. Não sei onde ela vai passar, mas ele pergunta o quê? A intersecção, né, do eixo das abscissas. E M e N, então nós temos duas interseções. Então nós vamos ter aqui o ponto M e aqui, né, o ponto N, ou vice-versa, né? O N poderia ser antes e o M depois, não importa qual. E aí nós teremos a seguinte situação aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? Como está em cima do eixo X, então nós temos um valor para x. Não sei quem é, mas nós temos. Por estar em cima do eixo x, qual é o valor de y?
y é 0. A mesma coisa acontece para o ponto N. Então aqui nós temos um valor para x, vou até colocar aqui x1 e aqui x2 para diferenciar. E aí nós teremos para y 0 porque está em cima do eixo, ok? Então essa é a nossa ideia principal. Já que isso daqui é verdadeiro, como o y tem que ser 0, então onde tiver y na nossa equação da circunferência, eu vou colocar 0. E aí eu vou saber essas coordenadas aqui do valor de x. Então nós teremos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que y vai ser quem? 0. Então eu tenho 0 ao quadrado. Aí menos 4x menos 2 vezes y. Só que y é quem para a gente aqui? É 0, que eu quero saber um ponto específico, que é o ponto da interseção. E aí nós temos menos 4 e tudo isso é igual a 0. Então x ao quadrado, aí eu vou ter o quê? Menos 4x. E aí nós teremos aqui 2 vezes 0 dá 0, então só sobra menos 4. 0 ao quadrado dá 0, então o que vai sobrar é isso daqui para mim. Como agora nós temos apenas uma variável, e isso é uma equação de segundo grau, facilitou muito nossa vida, né? Então aqui eu vou aplicar aqui a equação de Bhaskara, né? Como a gente conhece no Brasil, sendo que aqui é o único país que chama essa equação de Bhaskara. E eu vou reescrever ela aqui para a gente descobrir o valor de x. Então nós temos que b ao quadrado menos 4ac é o determinante da equação. Então delta é igual, quem é o b? Menos 4, aí eu elevo ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4. Então delta vai ser quem? Menos 4 ao quadrado dá 16. Aí menos vezes menos dá mais. E aí 4 vezes 4, vezes 1 dá ele mesmo, então 4 vezes 4 dá 16. E aí você tem que delta, que é o nosso discriminante, é igual a 32. É só fazer a soma aí dos dois. Aí nós vamos para a segunda parte, que vocês também já conhecem. X é igual a quem, então? Você tem menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a quem? Menos, que está na fórmula, menos 4, que é o valor de b, aí mais ou menos, aí você tem a raiz de delta que nós encontramos, 32. E tudo isso divide quem? 2 vezes a. Mas quem é a? A é 1. Então agora x vai ser igual a quem? Menos vezes menos, eu tenho mais 4, né? E aí mais 4, mais ou menos quem? A raiz quadrada de 32. Só que esse raiz quadrada de 32 dá para ser fatorado, como a gente fez lá na questão de número 1, porque facilita os nossos cálculos, né? Então nós temos aqui por 2, nós vamos chegar a 16, por 2 aqui eu terei 8, né? Aí eu vou continuando por 2, 4, por 2, 2, e aí por 2, 1. Então posso dizer que isso daqui é quem? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, né? Então pode ser que isso é 16 vezes 2. E 16 vezes 2 é exatamente 32. Como lá nós temos a raiz quadrada de 32, eu posso dizer que isso é quem? A raiz quadrada de 16 vezes 2. Como está multiplicando, eu posso fazer em separado. Então a gente conclui que a raiz quadrada de 16 é 4. 4 quem? Raiz de 2, porque o 2 não tem aí raiz exata, até porque raiz de 2 é um número irracional. Então aqui você tem 4 raiz quadrada de 2. E isso divide quem? Divide 2. Então posso dizer que x é igual a quem? 4 dividido por 2 eu tenho 2. Mais ou menos, porque eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. 4 dividido por 2 eu também tenho 2. Então 2 raiz quadrada de 2. Então eu tenho 2 mais 2 raiz de 2 e 2 menos 2 raiz de 2. Esse daqui é os valores de m e de n, porque é os valores de x dessa interseção quando y é igual a 0. E aí agora a gente finaliza, né? Como que a gente vai finalizar? Ele quer saber a distância entre esses dois pontos. Como eu descubro a distância entre dois pontos qualquer? O maior, né? Menos o menor,
que aí eu vou achar o módulo desse pedacinho aí que tem entre esses dois pontos. Como aqui nós temos esses pontos, ele está em cima do eixo X, ele já é linear aqui, e nós temos aqui o eixo da horizontal. Então não há nem necessidade de aplicar Pitágoras. Poderia, mas não há necessidade. Então você tem o que? O maior é 2 mais 2 raiz quadrada de 2, que é o positivo, né? Se eu tenho um número positivo mais um número positivo, dá outro número positivo. Então, menos o outro número. Qual é o outro número? 2 menos 2 raiz quadrada de 2. E aí nós temos 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Aí menos vezes mais, menos 2. Menos vezes menos, mais. E aí você tem 2 raiz quadrada de 2. 2 menos 2 dá 0. E aí 2 mais 2 você tem 4. E repete, né? Raiz de 2. Então nós temos que a resposta é quem? 4 raiz quadrada de 2, que para mim aqui é a alternativa D. E na sua pode estar em qualquer posição, ou até mesmo, né, a questão pode estar mudando aí, né? Então, resolvido aí nosso terceiro e último problema. Muito simples, né? Essas questões de geometria analítica. Espero ter ajudado vocês aí a resolver mais alguns problemas sobre geometria analítica. E vocês puderam ver aí e rever alguns conceitos muito importantes, que inclusive vocês vão poder aplicar aí nas provas do Enem. Ok, gente? Então, para finalizar, gostaria de agradecer a participação de todos em mais uma correção dos nossos exercícios, e eu espero, né, vocês aí nas próximas correções, que pode ocorrer no próximo ano, para aqueles alunos aí do terceiro ano que queiram fazer o quarto ano e tentar se preparar para o Enem. Ok, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. E até a nossa próxima correção ou aula.